Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta quem são os novos alvos do Palmeiras em relação a contratações para esse ano de 2025. Preciso te atualizar também sobre o Flamengo no topo de um ranking com clubes de maior faturamento em todo o planeta. Já o Corinthians acaba de estabelecer novo recorde de vitórias consecutivas. Trago ainda atualizações sobre o São Paulo e o mercado de transferências. O Vasco preparando uma limpa que pode alcançar até 9 jogadores. Confusão e crise no Cruzeiro depois de tropeço no Campeonato Estadual. Tem decisão do Fluminense sobre Rony. As últimas do mercado, bastidores, finanças e o Atlético Mineiro com proposta vinda do exterior. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Guilherme. O atacante do Santos festejou seu gol na derrota por 2-1 contra o Palmeiras na Vila Belmiro, fazendo referência ao Neymar e pedindo para que ele assine logo o contrato com o Peixe. Logo o Guilherme, que marcou os 4 gols do Santos no Campeonato Paulista. Guilherme que também está discutindo e acertando os últimos detalhes de uma prorrogação do contrato no Santos com direito a aumento salarial. Bora mudar de assunto e falar sobre o Internacional. Bruno Gomes passará nessa quinta-feira por exames. A suspeita de lesão séria no joelho. Período mínimo de recuperação, se tudo correr bem, é de 30 dias. Já o rival Grêmio fez proposta de empréstimo pelo zagueiro Marcão. Atleta que pertence ao Sevilha, é brasileiro, a opção é de empréstimo de uma temporada com obrigação de compra e há otimismo no tricolor gaúcho. Para completar o giro de notícias, o Bahia esteve perto de contratar um goleiro internacional, Paul Lopes, que pertence ao Girona, outro time que faz parte da família do Grupo City, mas por conta de problemas familiares, o Paul Lopes acabou não conseguindo se acertar com o tricolor baiano. A saideira do giro de notícias queria contar que um jogador importante do Vitória entrou em contato comigo para dizer que a premiação referente ao Campeonato Brasileiro do ano passado ainda não foi paga. Vitória que também está devendo comissões a empresários por conta de negociações dos últimos 6 meses do ano passado. Preciso te contar agora que o Atlético Mineiro tem em mãos uma proposta do exterior, mais especificamente do Al-Ahly, dos Emirados Árabes Unidos, por Bryan Palacios, atacante colombiano de 22 anos de idade que no Atlético não conseguiu vingar. Ele havia sido comprado por mais ou menos 3 milhões de dólares do Atlético Nacional na temporada passada, no ano de 2024, discreto pelo Galo. 26 jogos, 2 gols e 4 assistências. O Bryan Palacios, que quase foi envolvido nas negociações com o Atlético Paranaense pelo Coelho, mas tanto o Bryan Palacios quanto o Igor Rabelo não quiseram se mudar para jogar na Série B. Diante desse cenário, o Galo tenta melhorar as condições do negócio com o Al-Ahly para pelo menos recuperar aquilo que foi investido quando da compra do jogador junto ao Atlético Nacional no ano passado. A pergunta que eu quero deixar para você, torcedor atleticano, é: o que fazer com o Palacios? Você venderia por essas cifras? Considera o valor baixo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora mudar de assunto e falar sobre o Cruzeiro, que já está em crise. Pelo menos Fernando Diniz voltou a estar ameaçado e bastante pressionado. É que nessa quarta-feira, jogando em Brasília, a Raposa perdeu por 1-0 para o Atlético. E ainda no primeiro tempo, torcedores do Cruzeiro que estavam numa nega-rincha já xingavam o treinador. Ei, Diniz, vai tomar caju? Adaptei a música para evitar palavrões no vídeo aqui no canal, mas certamente você entendeu, né? O Cruzeiro só foi finalizar sua primeira bola no gol do Atlético aos 31 minutos do primeiro tempo. Fez um jogo ruim, que ficou ainda pior no segundo tempo, com um gol contra de Fabrício Bruno. Cássio foi muito criticado nas redes sociais e resolveu responder. Ele chegou a escrever o seguinte, abre aspas: cuidado com a opinião de pessoas que sabem de tudo, mas não conquistaram nada. Goleiro cruzeirense, que ainda mudou a foto do seu perfil, ele colocou uma montagem dele embalado ou acompanhado de diversas taças que ele conquistou ao longo da sua carreira. Torcedor cruzeirense, está na hora de demitir o Diniz, que o erro para manutenção dele foi um grande equívoco, isso acho que ninguém tem dúvida. Minha pergunta é se vale a pena demiti-lo agora ou deixa o Diniz pelo menos terminar o campeonato estadual. Usa o espaço para comentário e registra o que você pensa, beleza? Hora de falar sobre o Vasco, que prepara uma limpa pesada. Até 9 jogadores ainda devem deixar o clube. E olha que eu nem estou contando o Emerson Rodrigues, colombiano, que acaba de rescindir seu contrato e não joga mais pelo Cruz Maltino.
Os atletas que não ficam ou não estão nos planos da diretoria, né? Vai depender de opções e propostas do mercado. Capasso, Zé Gabriel, De Luca, Serginho, Riquelme, JP, Lucas Eduardo, Esforça e Jean Davi. Importante contar que o JP e o Lucas Eduardo poderiam ser emprestados. O Vasco até topa que eles ganhem um pouquinho mais de experiência fora para depois, quem sabe, voltarem e serem reaproveitados. Os casos de maior preocupação são com o Capasso, Esforça e Jean Davi. O Capasso custou $1,5 milhão, mesmo valor do Jean Davi. Já o Esforça foi comprado por $5 milhões. Atletas que teriam algum valor de mercado, especialmente se tivessem um pouquinho melhor de aproveitamento dentro do clube. Se o Vasco conseguir limar todos esses jogadores, ainda garante uma enorme economia na folha, o que facilitaria na busca por reforços importantes. Cruz Maltino, que não tem dinheiro para grandes investimentos, por isso qualquer contratação no Vasco sempre se transforma em novela, especialmente se essa contratação for de um ponta. Jogadores de ataque são sempre mais caros. Hora de falar sobre o Corinthians, único com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista, em dono de um novo recorde. Timão venceu na noite dessa quarta-feira o Água Santa por 2-1 na Neoquímica Arena, mesmo placar da vitória contra o Velo Clube na rodada passada. O Timão também já havia estreado com vitória no Campeonato Paulista contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Na oportunidade, vitória de virada. Com esses 3 resultados, o Corinthians chegou a 9 pontos em 3 rodadas. Ninguém no Campeonato Paulista tem 100% de aproveitamento, exceto a equipe de Ramon Dias. E aí vale a lembrança de que o Corinthians já havia terminado o ano passado com 7 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, ou seja, estamos diante de um Timão com 10 vitórias seguidas, novo recorde nesse século. O Timão se equipara, se iguala ao Corinthians de Vanderlei Luxemburgo, que em 2001 também havia conseguido 10 vitórias consecutivas. A maior sequência de vitórias na história do Corinthians é de 1920 a 1921, na oportunidade foram 21 vitórias seguidas. Os 10 triunfos atuais, você quer saber? Essa sequência começa com vitória contra o Palmeiras, depois tem triunfo contra o Vitória, Cruzeiro, Vasco, Criciúma, Bahia, Grêmio, além dos 3 jogos do Campeonato Paulista desse ano. Corinthians que já iniciou na manhã dessa quinta-feira sua preparação para o confronto contra o São Paulo no final de semana, jogo no Morumbis, onde o Corinthians não vence desde o Campeonato Paulista de 2023, expectativa de um grande clássico, o Timão tentando manter essa sequência embalada de triunfos. Bora de novidade no Flamengo. O rubro-negro é o único clube da América do Sul a figurar num ranking dos 30 clubes mais ricos do mundo. Esse estudo foi feito pela Deloitte e é intitulado Football Money League. Ele coloca pela primeira vez o Flamengo entre os clubes mais ricos do mundo desde 1997. O Flamengo surge exatamente na posição 30. Com 198 milhões de euros. Importante contar que o líder desse ranking é o Real Madrid com 1 bilhão de euros. É o único clube a superar a marca de 1 bilhão. Manchester City na segunda colocação, 837 milhões de euros. PSG em terceiro, Manchester United em quarto. O Bayern de Munique é o quinto, o Barcelona é o sexto. Esse ranking é dominado basicamente por times da Inglaterra, mas conta com a participação de algumas outras superpotências do futebol europeu, entre elas o PSG, clubes da Alemanha e também da Itália. O Flamengo é o único a se meter nesse rol de gigantes. Importante contar que, para efeito de contabilidade, a Deloitte considera apenas receitas recorrentes, excluindo vendas de atletas. Então, o Flamengo consegue se colocar em 30º lugar, com 198 milhões de euros de receita, mesmo excluindo vendas de jogadores. Dá para dizer que o Flamengo no futebol brasileiro deita e rola quando o assunto é finanças. Bora falar agora sobre os novos alvos do Palmeiras. Verdão que tem colecionado tropeços e frustrações no mercado de transferências. Foi assim com o Claudinho, deve ser assim com o Andréas Pereira, mas nesse momento o Palmeiras trabalha em cima de 3 frentes. A grande novidade é a presença de Vinícius Souza, volante do Sheffield United, como alternativa. O Palmeiras já havia feito investidas em outros jogadores, como por exemplo o Vila Sante do Grêmio, não conseguiu avanços. Vinícius Souza, só para te lembrar, jogador formado na base do Flamengo, que foi negociado com o futebol europeu e por lá tem se dado super bem, é um dos destaques do Sheffield United. Estou para dizer para vocês
que a chance desse negócio avançar não é das maiores, até porque, de acordo com a ESPN, o Leonardo Holanda, que tem cuidado das negociações internacionais, foi ele, por exemplo, quem fechou a contratação do Felipe Anderson. Ele está na Inglaterra tentando convencer o Sheffield United a um empréstimo de 6 meses. Não tem muita lógica para o Sheffield emprestar alguém que é titular, que é peça importante, por um período de 6 meses, especialmente nessa reta final de campeonato inglês. Mas é essa a proposta do Palmeiras. Verdão, que também sonha com David Washington, centroavante formado na base do Santos, hoje no Chelsea, 19 anos de idade. O Chelsea topa emprestá-lo, mas tem dado preferência para clubes europeus para que ele continue evoluindo e fazendo a sua formação por lá. Importante contar que Santos e Flamengo também haviam feito propostas para a contratação do David Washington também por empréstimo. Se o Palmeiras aceitasse ou levasse em consideração a chance de uma compra, talvez essa negociação tivesse um pouquinho mais de chance. O David Washington chegaria para resolver o problema com a camisa 9, velho pedido de Abel Ferreira. A terceira e última negociação no momento é uma velha e antiga conhecida do torcedor, Andréas Pereira. Verdão já fez 2 ofertas ao clube inglês chamado Fulham, a primeira delas de 20 milhões de euros, a segunda de 20 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. O Palmeiras pretende fazer uma última cartada, mexendo pouco nos números, mas alterando consideravelmente a forma de pagamento, fazendo com que os pagamentos sejam mais rápidos, ou seja, o Fulham receberia a grana de maneira mais imediata. Se essa negociação também não avançar, aí o Palmeiras vai precisar buscar uma outra alternativa. Vale a lembrança de que Leila Pereira e Anderson Baus têm sido duramente criticados por torcedores alviverdes diante da demora e dificuldade na contratação de atletas. Palmeiras tem 2 reforços para 2025, o Paulinho, comprado do Atlético, mas que só volta a jogar a partir do mês de abril, além de Facundo Torres, jogador adquirido do futebol dos Estados Unidos. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo. Preciso te atualizar sobre a situação de Henrique Carmo, jogador jovem da base e de quem se tem enorme expectativa. Você vai lembrar que o processo de renovação de contrato dele foi caótico, com o São Paulo correndo o risco de perdê-lo. Mas, quase que na semana de anúncio da permanência do atleta, com direito a uma extensão de vínculo, renovação importante até 2028, o São Paulo conseguiu evitar o risco de perder o atleta de graça. Surgiu no GE uma informação de que o Henrique poderia se mudar para o PSV. Ele seria emprestado por uma temporada com opção de compra. Notícia a respeito de Henrique no PSV desapareceu e eu fui atrás para conversar com Wagner Ribeiro e trazer algumas atualizações importantes sobre o tema. O Wagner contou que na oportunidade o São Paulo pediu 1 milhão de euros para emprestar o Henrique do Carmo. O PSV considerou o valor muito alto, mas não descartou o negócio. Na oportunidade, além desse 1 milhão de euros por empréstimo, o São Paulo também cobraria no fim da negociação, caso o PSV quisesse ficar com o jogador em definitivo, 6 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos. O que o PSV fez? Decidiu continuar monitorando o atleta e enviou um representante para a Florida Cup, para a Flórida, no caso, para ver a FC Series, para tentar assistir em loco ao Henrique. O problema é que ele não participou de nenhum dos 2 jogos por lá, contra Cruzeiro e Flamengo. O Henrique jogou na estreia do São Paulo no Campeonato Paulista, no empate em 0-0 contra o Botafogo, mas em Ribeirão Preto não havia nenhum representante. Não dá para dizer que as tratativas entre PSV e Henrique estão descartadas, não há mais negociações, mas a coisa deu uma bela esfriada depois que o PSV não conseguiu avaliar de perto o talento do jogador. Só para lembrar que também já contei com exclusividade para vocês nessa semana do interesse do Porto na compra do atacante William Gomes, parceiro do Henrique nos tempos de base. A oferta é de 9 milhões de euros e eu posso assegurar para vocês que até aqui o São Paulo não descartou a negociação. As partes ainda conversam para tentar acertar detalhes burocráticos, a venda ainda tem boas chances de acontecer. Prometo ficar de olho em qualquer novidade e atualizo. Esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!